Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, né? Hoje com figuras de linguagem. Nós iremos ver algumas figuras de linguagem que tem na língua portuguesa. E o que são? São recursos usados pelo falante para realçar sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase e beleza. Então, nós vamos ver a primeira figura de linguagem, antítese, ideias opostas, ou seja, ao contrário. Antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. A palavra nasce-me, fere, mata-me, ressuscita-me. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, a figura de linguagem antítese, ela tem ideias opostas. Catacrese. A figura de linguagem catacrese, por exemplo, dente de alho. Alho tem dente? Não, mas é uma forma da gente saber que isso é um dente de alho. Foi algo que, por exemplo, aqui. Impróprio de um termo por não existir termo adequado para designar outras ações, coisas ou qualidade. Ou seja, tem outra forma da gente falar o nome dessa figura? Não, né? Então, é dente de alho. Batata da perna. São palavras que a gente fala que a gente entende, né? Que o que é a batata da perna? Vocês sabem? Fica aqui na perna da gente, né? Cabeça de alfinete. Braço de sofá. É estranho, né? Braço de sofá. Mas tem outra coisa que a gente sabe que é outra palavra que possa substituir isso? Não, não é? Então vai ser braço do sofá, braço da cadeira. E existem outras palavras que é um emprego impróprio, mas não tem outro adequado para designar estas ações. Então, essas são o que? A figura de linguagem catacrese. O eufemismo. O eufemismo suaviza a expressão, ou seja, para a gente não ser muito grosso. Por exemplo, ele não é muito sábio, para não dizer ele é burro. Então, suavizou a expressão, para não ser tão grosso com a pessoa. Ou seja, vamos ver outro exemplo. Ele é meio lento, para não dizer ele é muito lerdo. Então, o eufemismo, ele suaviza a expressão. Aqui, ó. Consiste no emprego de palavras Consiste no emprego de palavras ou expressões suaves no lugar de expressões rudes, desagradáveis e chocantes. Pronto, foi o que eu falei antes, não é? Para a gente não ser desagradável com a pessoa, para a gente não ser ignorante, então a gente costuma ser usado o eufemismo, ou seja, palavras mais suaves. Por exemplo, passou desta para uma melhor, em vez de dizer fulano morreu. Não é dado ao trabalho, em vez de dizer fulano é preguiçoso. Então, diz assim que fulano não é dado ao trabalho. Então, suavizou para não ser desagradável com as pessoas. Então, essa é a figura de linguagem eufemismo. Nós temos a hipérbole. A hipérbole é a figura de linguagem de exagero. Vive nadando em dinheiro. Quem vive nadando em dinheiro? Então, isso é o que? O exagero. Para dizer, essa expressão quer dizer vive nadando em dinheiro, quer dizer que fulano tem muito dinheiro, tem bastante dinheiro. Então, é usado que a hipérbole é uma expressão de exagero. A metáfora é um sentido figurado. Por exemplo,
A gente vai dar um exemplo. Maria tem a pele de pêssego. Então, foi dado o sentido figurado da pele de Maria para dizer o quê? Que Maria tem a pele bonita, a pele macia. Então, foi usado o quê? O sentido figurado que ela tem a pele de pêssego. Por quê? Porque o pêssego tem a pele macia. Então, esse foi usado o quê? Uma metáfora. O emprego de palavras ou expressões com sentido figurado é uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre dois seres ou fatos. Nós temos aqui mais exemplo. Ele tem músculo de aço. Você já viu uma pessoa ter... Então, foi o quê? O sentido figurado. Músculos de aço para dizer que ele é forte. Aquele homem é um leão. Então, foi usada a metáfora também, né? Dizer que o homem é valente, é bravo. Ela é uma flor. Quer dizer o quê? Que ela é uma pessoa delicada. Então, para não dizer que ela é uma pessoa delicada, diz que ela é uma flor. Nós temos a metonímia. Ele gosta de ler Agatha Christie. Então, Agatha Christie é o quê? É uma obra, ou é um autor. Ele está lendo o quê? Um livro dessa autora, não é? Ele não está lendo ela. É o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Por exemplo, não tinha teto em que se obrigasse. Teto em lugar de casa, não é? Ele comeu uma caixa de chocolate, imagine. Ele quis dizer que ele tinha comido o quê? O que estava dentro da caixa. Mas disse que ele comeu a caixa, dá no sentido que ele comeu o quê? A caixa do chocolate. A caixa que tem o chocolate dentro. Mas o que ele quis dizer foi que ele comeu o que estava dentro. Essa é a metonímia. Pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento, porque o alimento, a gente sempre fala, quer dizer o pão de cada dia, mas não quer dizer que a gente come só o pão. Então, esse é o que? O sentido figurado. Então, essa é a figura de linguagem metonímia. Nós temos a perífrase, o rei das selvas. Consiste em substituir um nome por uma expressão que identifique com facilidade. Aqui, o rei das selvas, quem é? O leão é o rei das selvas, mas já disse o rei da selva, então já identificou que é quem? O leão. Nós temos aqui outro exemplo. Pesquisei sobre o pai da aviação, em vez de dizer pesquisei sobre Santos Dumont. Então, o pai da aviação substituiu o Santos Dumont. A cidade Luz é muito bonita. Então, o que é a cidade Luz? Qual é a cidade Luz? Paris. Então, a cidade Luz substituiu o nome Paris. Poderia ser muito bem. Paris é muito bonita. O rei dos animais foi generoso. Quem é o rei dos animais? O leão. Então, a perífrase substitui o nome por uma expressão que identifique com qualidade, com facilidade, desculpa. Nós temos a figura de linguagem pleonasmo. Vi com meus próprios olhos. A gente vê com o quê? Com os olhos, né? Então, foi usado o pleonasmo. Eu vi, então eu vi com o quê? Com os olhos. Então, eu vi com meus próprios olhos. Então, essa figura de linguagem é o quê? O pleonasmo. Consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem, o pleonasmo, né? Por exemplo, aqui outro. O pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente. Então, reforçou que era para ela entrar. Porque se já é para ela entrar, ela vai entrar para fora? Não, ela vai entrar para dentro. Ela cantou uma canção linda. Ela cantou. A gente canta o quê? Canção, não é? Então, ela cantou uma canção linda, já foi para reforçar a mensagem. Então, a figura de linguagem pleonasmo
é usada para isso, para reforçar a mensagem. Nós temos a prosopopeia, que é a mesma personificação. A formiga disse para a cigarra: cantou, agora dança. Essa figura de linguagem é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. O sol amanheceu triste e escondido. Então, foi dado ao sol uma qualidade de quê? Triste e escondido. Triste. Vocês já viram um sol triste? Geralmente diz que o sol está triste porque quando está nublado. Então, essa figura de linguagem serve para atribuir qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. O fogo dançava com o vento. Quem dança mesmo é o quê? O humano. Mas aqui dançava com o vento foi uma qualidade dada ao fogo. Quer dizer que o fogo estava se movimentando muito. A cadeira começou a gritar com a mesa. Cadeira tem boca? Cadeira fala? Não, né? Então foi uma qualidade de dar ao objeto. Certo? Então aqui foram algumas figuras de linguagem que vocês viram, que nós vimos o quê? Aqui a prosopopeia, pleonasmo, a perífrase, a metonímia, a metáfora, a hipérbole, eufemismo e a catacrese e a antítese, certo? Então, agora vocês vão fazer a atividade sobre figuras de linguagem. Vocês irão copiar a pergunta e apenas a resposta correta, certo? Qualquer dúvida pode me chamar.